Gravando um pouco atrasado o vídeo de anime da semana, fim de semana não deu, segunda-feira nunca dá, tô gravando aqui na terça, por isso que esse vídeo vai sair, está saindo agora na quinta-feira, porque tem que dar o tempo do nosso editor editar, que no caso é isso que ele faz. E pelo menos eu acredito que se tudo tiver dado certo, a gente colocou de volta o vídeo do Osama Game numa versão ainda pior, pra ver se o YouTube não derruba de novo. E isso aqui, amigos, uma pequena listazinha que eu tava fazendo de videoquests que estão bloqueados no canal. Então a gente tá tentando colocar o do Osama Game de volta, mas também é um esforço para colocar outros vídeos de volta no canal. Porque tem quantos videoquests? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videoquests numerados que estão bloqueados no canal e, né, são vídeos que a gente gosta ou que vocês gostam. Eu não gosto do videoquest e tem que estar no canal. Toda semana no vídeo de animes da semana eu deixo o Shingeki no Kyojin para o fim, porque eu tenho muita coisa pra falar e tudo mais, mas eu já falei muita coisa que me incomoda no Shingeki no Kyojin. Tá difícil, inclusive, de passar essa mensagem, que o que eu estou pensando, a maneira como eu estou pensando em Shingeki no Kyojin é no fluxo da narrativa e no desenvolvimento ou não dos personagens e de como, na estrutura da história e como ela se desenrola. E eu já falei muito dessas coisas e tá difícil de fazer as pessoas entenderem o que eu quero dizer, mas também esse episódio não tem quase nada que tenha me chamado a atenção. Então eu tenho quase nada pra falar, a não ser o fato de que o episódio foi muito chato. Foi muito arrastado. Sem trocadilho, o trocadilho não foi intencional. Ele foi um episódio muito arrastado e ele não deveria ser, porque ele é o tipo de episódio que deveria ser forte e que é a força de Shingeki no Kyojin, que era a força de Shingeki no Kyojin nas duas últimas temporadas. Trocou o diretor. Eu não lembro se esse diretor fez a temporada passada, nessa temporada intermediária que teve no ano passado, que teve 12 episódios só, não sei se foi o mesmo da primeira. Eu acho que foi. É o mesmo diretor do Death Note, do anime do Death Note. E vocês sabem que é um diretor hiper dramático. Tá faltando isso nessa. E cenas que deveriam ser muito fodas, raramente são. Porque às vezes eles capricham um pouco na animação, que nem umas cenas que teve do Levi voando no meio da cidade e tal. É uma animação legal. Lógico que é. Mas algumas cenas precisavam de um pouco mais de dinamismo. E esse episódio teve 2 momentos que foram só arrastados e lentos e sem graça e sem emoção e não deveriam ser. Que é o momento onde tá lá a porra do titã do Rod Reiss crescendo, né? E os caras estão olhando e o Eren tá tentando tomar a iniciativa, tentando tomar a decisão dele. E o meu problema não é a demora, o meu problema é a direção. É não fazer com que os personagens pareçam preocupados, entende? Porque eles estão meio que casualmente olhando e tentando falar com o Eren. E aí, Eren? Vai, Eren! Eren! E aí a cena, tipo, fica com aquele vento na cara deles, mas eu não sinto urgência. Ou depois de eles saírem de lá, o Eren fazer a porra do poder dele, eu não entendo muito bem de onde veio aquela porra daquele frasco. Eu perguntei para a especialista em Shingeki no Kyojin e ela deu uma suposição, mas não é uma coisa. Ela falou no Twitter pra mim que pode ser que, aí é um pouco spoiler, Diego, não coloque na tela, mas pode ser que eles tenham de muito tempo atrás e falar muito mais sobre isso seria spoiler do que a gente já sabe do mangá. Mas é uma suposição, né? É uma suposição porque a gente não tem exatamente essa informação, até onde eu entendo, e até onde eu entendo da resposta da Gabi Xavier, a gente não tem informação de fato. Então o negócio tá lá, e eles têm esse poder, e aí o Eren morde, porque aparentemente não precisa ser injetado, um cara lambeu do chão e o Eren mordeu com a... Mordeu com a boca é ótimo, ele vai morder com o quê, né? Ele mordeu com a boca e conseguiu virar o Titã... que seria o encoraçado, se eu não me engano, e ele cristaliza, enfim, foda-se. Mas ele ganha mais um poder agora, né? E ele vira esse bagulho numa cena que deveria ser emocionante e não é, e depois que ele vira, eles saem da caverna
e tá um titã que é uma lesma gigante em chamas, andando por aí, queimando tudo por onde passa, e eles estão correndo de cavalo em volta porque precisa chegar na muralha pra deter e tentar impedir que ele atravesse a muralha, porque ele é muito grande, ele é o dobro, de acordo com as estimativas dos caras na hora ali, visualmente, ele é o dobro de um titã colossal. E enquanto eles estão correndo, eles estão tendo uma conversa muito calma. Tipo, o som, a direção de som foi ruim, porque não tem o barulho de vento, não tem o barulho de cavalo, não tem o barulho da labareda gigante que é o titã, e eles falam baixo, como se eles estivessem sentados numa sala, e falam calmos. Então eu olhava aqueles caras conversando e eu não devia estar tenso aqui, eu não devia estar na expectativa. E não, aparentemente não devia estar na expectativa, aparentemente é só uma conversa normal deles. Então é isso, eu achei o episódio mal dirigido. Eu tinha que ter ficado apreensivo, tinha que ser um episódio que, caralho, meu Deus, acabou! Sabe quando você termina o episódio e fala, caramba, já foi, eu preciso ver o próximo! E não foi assim. Pelo menos na minha experiência, não foi assim. E é isso que eu tenho pra falar de Shingeki no Kyojin. Vamos falar de animes bons agora. Banana Fish foi um bom episódio. Inclusive, Banana Fish, no que a gente tava falando aqui do Shingeki, que faltou tensão, faltou emoção e drive, e aquela coisa que faz você querer passar para a próxima cena e querer passar para o próximo episódio e tudo mais. O que faltou na direção do Shingeki no Kyojin foi muito bem empregado na direção do Banana Fish. Foi um episódio de um filme de ação, basicamente. O Banana Fish agora eu tô começando a perceber que ele equilibra esses momentos mais emocionantes e mais sensíveis com um filme de ação galhofa à sessão da tarde, sabe? E às vezes funciona, às vezes não. Tem a porra da cena... eu vejo os comentários das pessoas que ainda ficam um pouco... não vou dizer ressentidas, mas tipo, porra, Kitsune leva tão a sério a porra da cena do caminhão. A cena do caminhão foi um pouco demais pra mim. Foi meio boba demais. Mas esse episódio teve umas cenas bobas que não pareceram deslocadas, não pareceram estranhas, porque todo o episódio foi isso. Então teve um contexto maior, e não de repente o cara tá em cima de um caminhão com uma arma, sabe? Esse episódio foi uma fuga enlouquecida de filme de ação Sessão da Tarde de Charles Bronson. E foi legal. Eles escapam por causa daquele... Eu esqueci o nome, tem dois chineses agora na história que não são o Shorter, e eu não consigo lembrar o nome deles. Tem o chinês pivetinho e o chinês bichonem, andrógeno. E eu não sei o nome dos dois, eu preciso... Um deles é Sing. Eu não sei qual deles é o Sing. Enfim. O andrógeno bichonem dá a chave pro Ash, e eles partem numa escapada emocionante. Foram cenas legais, porque o cara entra e pega um rifle, metralhador e o caralho, e explode uma bomba na sala de armas. Então, foi dinâmico, foi legal. Teve momentos bons, de boas decisões. Teve um momento que eu achei muito bom, de uma decisão boa, que fez uma boa cena, e um momento bobo de uma decisão ruim, que ele já tomou uma decisão melhor antes, num momento muito parecido. Porque teve aquela cena onde o Ash encontra o doutor, que ele queria salvar o corpo do Shorter, e nem isso ele consegue salvar, porque o cara ele abriu a cabeça do Shorter pra fazer exame no cérebro, né, pra ver os efeitos do Banana Fish e tal. Inclusive o Gordini está matando candidatos a presidente? Isso, por exemplo, é um pouco demais pra mim. O Banana Fish é um pouco mais centrado nos personagens, mas, enfim, o crime organizado vai escapar para outras áreas alguma hora, mas me parece mais do que o mafioso precisa, sabe? Ir atrás de candidato a presidente? Eu quero saber o que ele ganha com isso. A gente vai saber ao longo da série, eu suponho, mas por que ele tá interessado dessa forma? Talvez se ele fosse entrar pra política, pode ser isso, e se envolver com os políticos e se mostrar como alguém que pode agir em prol de algum lado, não sei. Mas enfim, o Ash chega na frente do doutor, e num momento que, por um instante eu pensei que fosse um momento de compaixão, um momento de não vale a pena. Não, foda-se!
Ele atira, tipo, sem parar, ele acaba com a porra da arma na frente do cara. E essa cena foi boa. Eu gosto disso. Não, a gente não precisava... Seria contra o personagem do Ash e contra tudo que a gente viu até o momento se a gente tivesse um momento de compaixão do Ash naquele momento, eu acredito. Então foi um bom momento. Um momento prático. Eu gosto quando o Banana Fish não enrola a gente. Ele faz a ação que é a mais prática e a menos clichêzona. Mas ele às vezes cai num clichêzão. E a gente acabou de ter um momento clichêzão com esse novo personagem. Eu não gosto desse novo personagem, porque, como eu disse, tem 2 chineses novos na história. O Shorter morreu, mas a gente agora tá envolvido com a máfia chinesa, ela tá mais envolvida na história, tem a máfia italiana, que eu suponho que o Godini seja a máfia italiana, e a máfia chinesa. Então tem famílias e pessoas envolvidas com as famílias chinesas e tudo mais. E a gente tem 2 personagens novos, só que um, que é o andrógeno lá, que eu não faço ideia do nome, eu preciso lembrar o nome dos personagens, eu peço perdão. Ele entrou de uma maneira muito orgânica, porque ele entrou como um mistério, e no episódio que ele apareceu, né, ele era só uma pessoa que era tipo uma vítima, e ele foi virando um mistério e de repente ele virou um player na história. Então foi gradual, e interessante e orgânico. Esse cara novo só não foi uma surpresa maior porque toda hora ele tá na abertura e eu olhava e falava, bom, esse cara tem que aparecer alguma hora na história. E ele aparece do pior jeito possível. Que tipo, tá lá o caos rolando no episódio passado, né? Eu não comentei isso. Tá lá o caos rolando e porra, o que tá acontecendo? E aí ele meio que chega e fala, oi, tudo bom? Eu quero participar. Tá bom, participa. E aí ele participa. E aí ele é amigo do Shorter, e eu tenho que acreditar que ele é amigo do Shorter. Eu não vi ele na história até agora, mas eles são muito bons amigos e ele ficou muito sentido com a morte do Shorter. E achei ruim, a introdução dele na história é ruim, ele parece uma intromissão numa história que estava muito orgânica e é usado para um desentendimento, um mal entendido, como eu falei, como eu elogiei a série não ter feito no episódio anterior, que era o negócio do Shorter ter traído o Ash e o Ash rapidamente entendeu que não é bem assim, né? Tipo, eu tô ligado que deve ter sido difícil pra ele deve ter sido forçado a isso, e foi, e faz sentido ele chegar a essa conclusão, mas esse cara chega e tem o que aconteceu? Você matou o Shorter! E aí o Ash não quer explicar na hora, falando, sai da minha frente, eu estou de mau humor. Sabe, aí você vai criar um desentendimento entre personagens que é forçado, que é tipo... Naquele momento ele poderia ter sido evitado e ele não foi evitado menos... Eu entendo que o Ash estava sentido na hora, tava muito puto, mas até estando muito puto, eu acho que faria bastante sentido ele se explicar ou ter falado alguma coisa que desse a entender. Tipo, você não entende nada do que tá acontecendo aqui, você não entende como ele morreu, você não estava aqui até agora, você não tem direito de falar nada. Qualquer coisa que desse um indício de que ele não matou porque quis. E aí ficou meio que ele não matou porque quis. O outro chinês, Bishonen, sabe, mas não explica, num momento que nem tem a desculpa das pessoas estarem com os nervos à flor da pele, e fica esse conflito artificial, pra mim bastante artificial. Mesmo assim, foi um episódio muito legal, muito dinâmico, eu gostei da direção de ação desse episódio. Então essas são coisas boas que Banana Fish tem, ao mesmo tempo que fazem com que a gente se importe com personagens num nível emocional o suficiente pra eu não gostar quando a coisa não funciona. Não é só mais um momento bosta, é um momento ruim e que fica pior porque a série é muito boa, né? Então, mais um bom episódio de Banana Fish. Planet With. Pra começo de conversa, assistam Planet With, como sempre eu digo. Segundo, não foi um dos meus episódios preferidos de Planet With. Foi a melhor cena de luta de robô de todo o anime. O que não quer dizer nada. Mas foi boa o suficiente pra eu gostar mais, por exemplo, do design dos robôs. É uma coisa que eu gosto do gato, mais ou menos. Eu gostei do robô cachorro. Foi um robô que ficou bonito, ficou bem feito. Dá pra você ver melhor os robôs agora.
E até um detalhezinho que eu ia comentar, mas é tão nada a ver, é só uma curiosidade, não ajuda em nada na minha review. Mas enfim, é que agora que eu consegui olhar direito para os robôs, eu reparei, por exemplo, que o Nezuya, que voltou nesse episódio, eu falo mais um pouco sobre isso daqui a pouco, ele tem um robô rato. E eu nunca tinha conseguido distinguir as formas de tão feio que é o CG. E agora eu vi, rato! Nezuya! Nezu é rato em japonês, assim como tem o Torai, e o robô dele é um tigre, porque Tora é tigre. E o único outro que eu consegui entender até agora é a Takatori, que tem um robô que é passaroide, e Tori é pássaro, e eu acho que Taka é águia em japonês, mas eu tenho certeza que Tori é pássaro. Então tem isso, tem essa curiosidade, todos os robôs são inspirados em animais de alguma forma, e agora deu pra ver um pouco melhor, por exemplo, o robô do Nezuya. Eu não sei qual é o significado no nome do cara de cabelo verde, mas o robô dele é um carneiro. O nome dele deve ter carneiro, né, o sobrenome dele. Eu nem lembro o nome dele, pra falar a verdade, porque é um desses sobrenomes japoneses que tem 5 sílabas e é muito difícil de guardar. Foi uma batalha de robô legal, que ainda trabalhou um pouco com alguns temas interessantes. Como eu disse algumas vezes aqui, de vez em quando eu dou uma olhada nas reviews do Random Curiosity, que são bem legais, principalmente porque tem muitas screenshots dos animes, eu consigo pegar as imagens e usar. Mas enfim, na review do Planet With tem uma coisa que eu simplesmente não vejo porque eu não sou um grande conhecedor, eu não sou um grande erudito na área de mecha. E o cara fala muito que é uma desconstrução do mecha, e um clássico que está surgindo, e um dos animes de mecha mais inventivos dos últimos tempos, e nem eu que gosto tanto assim do Planet With vejo isso. Então, sei lá, vamos com calma. Mas eu também não sou entendido de mecha, eu não sei o quanto ele está desconstruindo coisas, sabe? Eu conheço alguma coisa aqui e ali de anime de mecha, mas uma coisa que ele fala realmente é que anime de mecha é muito autorreferencial. O Darling in the Franxx, por exemplo, é muito Evangelion com Gurren Lagann, sabe? E o Planet With não é tão referencial assim. Então é legal, de certa forma é legal. Apesar de ele talvez lembrar um pouco mais o Super Robot, né? Robôs heróicos, muito pouco realistas, combatendo uma invasão alienígena. É bem Mazinger, sabe? Getter Robot, de certa forma. Então tem um pouco disso. Mas enfim, isso eu não vejo tanto. Por outro lado, realmente continua um debate de temas que foram trabalhados em episódios até o momento, mas de uma maneira um pouco mais plana. Porque a gente tem dois lados e, concordando com o post do Random Curiosity, um lado meio que tá claramente certo e o outro lado meio que tá claramente errado. Então é uma discussão um pouco mais pobre do que a gente teve até o momento no Planet With, sabe? Mesmo assim, ainda são discussões interessantes, né? Principalmente porque ele liga a questão da responsabilidade do poder com uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de pai. Tanto é que na batalha final, na batalha entre os dois, o cachorro e o gato, você tem um momento onde volta Takezo é o nome do senhorzinho, né? Eu vou chamar de Takezo, eu espero que eu esteja certo, eu sou ruim com nomes. O Takezo volta pra dar uma última lição na criançada, sabe? Ele volta e o robô... Aquela cena é muito legal, inclusive, quando ele volta voando com o robô, mas o robô vira só uma espada e ele dá uma espadada pra ter um último momento onde ele pode ser um pai, já que ele não pode mais ser um pai. E é legal que ele volte, porque ele retoma o episódio final do Takezo, digamos assim, né? Que é a luta do Takezo com o Soya, que aquele foi um momento em que ficou muito claro a questão da responsabilidade parental, do pai, da mãe, aqui no caso mais falando de pai. O Takezo meio que passa a responsabilidade dele de educar o filho na marra para o Soya, e o Soya, o último golpe que ele dá é uma tamancada na cara do líder da organização, Takashi, eu acho. Ele dá uma tamancada, né? E aí volta o Takezo e volta a tamancada. Porque rola uns discursos ao longo desse episódio
sobre como quando um filho está fazendo algo errado, é responsabilidade do pai dar uma bronca no filho. E é isso que a facção lacradora queria fazer, basicamente. Meio que antes do filho, e aí é que mora o problema do debate e o lado onde a facção lacradora talvez estivesse mais errada, que é antes do filho fazer algo errado, ele ia acabar com qualquer possibilidade do filho, sei lá, sair de casa e fazer merda pra aprender. Basicamente prendendo ele dentro de casa. Então o discurso durante a luta passa por meio que literalmente falar sobre pai dar bronca em filho, e no fim o gato vai lá e dá uma tamancada no cachorro. Os caras têm uns nomes, Rachaverak e Kerelen, eu nem lembro mais quem é quem. Hoje tá foda de nome. Tô gravando numa terça de noite depois de trabalhar. É difícil. Ele dá essa tamancada assim como o Soya deu essa tamancada, então tem um pouco de... É essa educação que você quer dar? É a educação da violência? Você acha que isso ajuda? É um pouco isso. Ou talvez ele esteja querendo dizer que às vezes você tem que bater no seu filho, uma coisa que eu não concordo tanto assim. Inclusive, eu não quero nunca bater no Augusto, eu espero nunca fazer isso. Mas, tipo, mesmo que tenha que fazer isso, que seja depois do problema, talvez esse seja um pouco a discussão que está acontecendo ali. Então rola essa tamancada, que é um eco da tamancada anterior, e é uma cena, mais uma vez, muito legal, porque as duas cenas de tamancada são muito legais, então tem isso. Mas não teve tanto a se discutir, apesar de eu estar discutindo muito aqui. Eu achei um pouco mais pobre, um pouco mais plano e um pouco mais simples do que o que a gente vinha vendo até agora. Mas mais uma vez a história me deixa intrigado com o que ela vai fazer. Porque a história terminou de novo. E teve um time skip. E o moleque cresce. E eu espero que isso seja usado para coisas legais, porque o próprio Lúcifer e o Martelo tem um momento onde os personagens crescem e faz todo sentido ter um momento onde os personagens crescem. Eu não vou dar um spoiler de quando isso acontece, mas porque a história debate crescimento, debate maturidade. Então, o Soya crescer e terminar a história mais adulto, mais próximo do irmão, que era uma imagem que ele sempre se espelhava, né? Então, o Soya terminar a história adulto, ou quase adulto, pode ter uma relação com a mensagem que a história vinha falando esse tempo todo, sobre responsabilidade, sobre poder, sobre parentabilidade, sobre... talvez a gente ligue tudo isso com o crescimento pessoal e com o quanto que você precisa se responsabilizar pelos próprios atos quando você cresce. Talvez alguma coisa dessa seja discutida a partir de agora nesses 2 últimos episódios. A questão é que são só 2 episódios agora para acabar a história. Eu tô muito curioso para saber o quanto ele vai conseguir amarrar e o que ele vai amarrar e como ele vai amarrar tudo isso. Então, mais uma vez, Planet With, mesmo no episódio fraco, continua sendo muito bom. Assistam. E Boku no Hero tem a reprovação confirmada eu acredito que vocês já tenham visto isso em todos os lugares possíveis. Todo mundo que fez vídeo sobre isso não deu o spoiler, mas meio que deu o spoiler de que o Shoto não passou. Eu ainda prefiro que tivesse sido trabalhado no episódio passado, pelo menos que ele tivesse visto e tivesse sentido esse baque de ele não ter passado. Principalmente ele e o Yoarashi, olha só, agora eu lembro o nome de personagem. Será que eu acertei? Eu espero que eu tenha acertado. Muito bem. Pelo menos ele e o Yoarashi tinham que ter visto que não passaram no episódio passado, pra gente poder ter um círculo fechadinho deles sendo responsabilizados pelos atos deles e tudo mais. Mas foi usado agora porque tem um papo nesse episódio todo. O tema do episódio foi a questão do desenvolvimento, do crescimento desses pequenos heróis e do quanto é importante que eles cresçam, porque você tem esses caras que falharam, mas tem a promessa de que eles vão poder fazer a prova de novo, porque esse mundo não pode ficar sem bons heróis. Então, se esses caras passaram entre os 100, significa que eles têm algum potencial. E simplesmente jogar esses caras fora no momento que o mundo tá passando seria estúpido. Não faria sentido pra necessidade que, sei lá, o governo e a polícia e a segurança pública têm nesse momento.
Eles precisam de pessoas capacitadas e aí eles precisam fazer com que esses caras entendam que eles falharam para aí desenvolver a partir daí. Tanto é que, por exemplo, o Midoriya passou, mas passou com uma nota até baixa, né? Porque todo mundo fica com 100 e vai perdendo pontos, o Midoriya passou com tipo 71, que é pouco. E o Midoriya é um personagem muito inteligente para passar com isso. Realmente, ele lê lá na avaliação dele e lê que o problema dele não foi a maneira como ele agiu, foi a demora em agir. Isso é um problema e ele foi responsabilizado e tirado pontos por isso. Então, é importante que se desenvolva esses personagens e o episódio consegue se estruturar o suficiente para mostrar que essa é a intenção do teste, porque logo depois tem a conversa entre All Might, entre One for All e All for One, All Might e All Mondega. Porque o papo deles é sobre como o All Mondega, o One for All, não, All for One, eu sempre troco. O All for One, porque é todo mundo por ele, porque ele é egoísta, Leonardo, pense nisso. O outro é o One for All, é o One que ele é um e age por todos. All for One, o All Mondega, dá todo um discurso sobre como o plano dele aparentemente está, ele não sabe totalmente porque ele está preso lá embaixo, mas aparentemente o plano dele está se desenvolvendo da maneira como ele queria, porque o que ele quer é desafiar a ordem das coisas e a sociedade realmente está se reorganizando depois da perda do símbolo da paz. Ela tem que se organizar e vai haver problemas entre vilões, que é uma coisa que a gente vai ver em breve, vai haver desenvolvimentos entre os vilões e os heróis vão ficar perdidos por muito tempo, porque a figura que eles têm agora é o Endeavor, e é um problema a figura que eles têm ser o Endeavor, porque o All Might era uma figura realmente muito mais positiva do que o Endeavor. E é muito legal esse diálogo, e eu gosto como realmente fica explícito isso apenas na maneira como os personagens falam, que realmente o One for All é um cara muito inteligente, enquanto o All for One, o All Might, ele é um herói, um exemplo de conduta, um símbolo, um cara muito poderoso, mas ele não é um estrategista. Ele não sabe exatamente o que fazer, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto do All Might ser isso. Se ele fosse, por exemplo, Superman. Superman é um personagem que, quando bem usado, é muito legal, porque ele realmente tem essa aura que o próprio All Might tenta emular, né? Uma referência direta de altivez e bondade e carisma, e pô, eu posso confiar nesse cara, porque esse cara é realmente boa gente. Mas ele também é um gênio, que às vezes os caras usam isso nas histórias. Ele é um cara com um QI altíssimo, e dependendo do roteirista, o cara pode ou não usar isso. O All Might não. O All Might não é um gênio, e é bom que ele não seja um gênio. E ele realmente não sabe exatamente o que fazer, então eu gosto desse diálogo. Mas esse é um diálogo onde o All Might percebe que ele tá perdendo. As coisas acabaram acontecendo fora do controle dele e o plano está mais para o lado do que eu chamo de Almôndega, mas aí você tem o Midoriya mandando a mensagem que ele conseguiu a licença provisória, dando um sinal de esperança. Então eu gosto desse círculozinho. Tem uma última perna no episódio que eu vou falar daqui a pouco, mas eu gosto desse círculozinho de a gente começa vendo que os heróis precisam se organizar porque a situação tá complicada, aí a gente vê um diálogo sobre como a situação tá complicada por causa desse cara e é tudo planejado e pode dar uma merda absurda, e aí a gente tem a esperança, que é o Midoriya. Eu estou me desenvolvendo, eu estou chegando lá. E a empolgação do grupo, tu precisa mandar pro All Might e tal. Então faz sentido. Tem um círculo narrativo ali que se fecha, que é interessante. É um arco que eu passei muito tempo falando mal, porque realmente demorou um pouco para chegar num ponto, mas Boku no Hero Academia chega num ponto sempre, e é isso que eu gosto. E aí a gente tem a parte do Bakugou. E a parte do Bakugou eu não vou comentar tanto, porque vão ter os próximos episódios para isso, e eu quero saber se eles vão fazer essa próxima fase em 5 episódios no total? 4? Acho que tem mais uns 4, é isso? Será que vai ficar enrolado? Eu espero que não. Mas essa é uma parte muito boa, porque é nessa parte, talvez tenha demorado muito para chegar nisso, mas é interessante que tenha demorado muito para chegar nisso, porque se fosse mais rápido faria menos sentido.
Mas essa é a parte que a gente vai começar a entender melhor o Bakugou. E a gente vai começar a entender que o Bakugou é um baita personagem bom. É difícil gostar dele. É realmente difícil gostar dele. Até porque é difícil pro Bakugou gostar de si mesmo. Que a gente já vê nesse episódio sinais de que o problema que ele tem com o Midoriya é que ele sempre teve uma relação com todo mundo à volta dele, tem várias evidências em vários flashbacks dele ao longo da história, que ele sempre se achou muito foda porque ele sempre teve esse reforço à volta dele de que ele é incrível. E ele tem uma personalidade muito ruim, ele se deixou levar e deixou subir a cabeça, e o poder dele é muito, muito forte, né? Então quando despertou a individualidade, o quirk, o dom dele, ele deixou subir a cabeça, e isso foi um problema. Ele sempre, como é que eu posso dizer, media a superioridade dele em relação ao Midoriya, que era claramente, objetivamente inferior. E quando ele começa a ver que aquele cara, que era a prova de que ele está acima, agora tá no nível dele, a confiança dele começa a ir pro caralho. E isso é interessante, porque a gente não pode pegar esse personagem e falar, que lixo de pessoa. Porque lógico que se você conhece um cara desse jeito e você avalia toda essa situação, é difícil você gostar desse cara, porque é realmente babaca. Dependendo de qual for a situação. Tudo tem nuance na vida. Mas ele não é uma pessoa de verdade, né? A gente não convive de verdade com ele. O que a gente tem que ver é que ele é um personagem bem escrito, com conflitos complexos. Ele é um ser humano complexo. Eu gosto muito do Bakugou por causa disso. Eu acho ele um personagem muito interessante. Tem muitas coisas a serem trabalhadas ali e ele é mais do que a gente pensa. E ele é muito inteligente, por exemplo, como a gente vê nesse episódio, que ele simplesmente supôs toda aquela situação, ele chegou na conclusão de que Midoriya ganhou os poderes do All Might, apesar de ele não saber exatamente como foi, porque ele liga alguns fatos que mais ou menos tem relação, mas ele não faz a linha completa, né? Tipo, esse cara rouba poder, você falou que recebeu de alguém, os dois caras se conhecem de alguma forma, houve uma transferência de poder, o All Might passou pra você, você ganhou esse poder de outra pessoa. É injusto. Então ele é muito inteligente, mas ele falta rumo. E eu gosto disso nele. Tem muito a se desenvolver, tem muito a se desconstruir. E a desconstrução do Bakugou começa nesse momento. E eu tô bastante empolgado pra ver como isso vai ficar no anime. É um ótimo momento, eu gosto muito. Ótimo episódio de Boku no Hero Academia. Muito obrigado a todos. Assistam o nosso VideoQuest 85 de Uzumaki. Eu esqueci o meu próprio vídeo da semana passada. Eu preciso terminar logo esse vídeo porque eu preciso, no caso, meio que dormir. Muito obrigado. Falou. Adeus. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.